Os Mistérios de Mona Lisa. A famosa obra Mona Lisa foi produzida por Leonardo da Vinci entre os anos de 1503 e 1506. O artista, nascido em Anciano, a 15 de abril de 1452, foi um polímata italiano e uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. É considerado um dos maiores pintores de todos os tempos. Segundo a historiadora de arte Ellen Gardner, a profundidade e o alcance dos seus interesses não tiveram precedentes e sua mente e personalidade parecem sobre-humanos para nós, e o homem em si, misterioso e distante. Conhecido principalmente como pintor, suas obras mais aclamadas são Mona Lisa, A Última Ceia, A Virgem das Rochas e O Homem Vitruviano. Emblemática e misteriosa, Mona Lisa, Senhora Lisa, também conhecida como a Gioconda, a Sorridente, ou ainda Mona Lisa del Giocondo, Senhora Lisa, esposa de Giocondo, exposta atualmente no Museu do Louvre, foi produzida a óleo sobre madeira de álamo, onde Da Vinci melhor concebeu a técnica do esfumato. O quadro representa uma mulher com uma expressão introspectiva e tímida. O seu sorriso restrito é muito sedutor, mesmo que um pouco conservador. O seu corpo representa o padrão de beleza da mulher na época de Leonardo. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte. Cercada de mistérios e enigmas, a Mona Lisa é investigada e contemplada por diversos críticos. Várias são as incógnitas que rodeiam a obra. Uma das questões é a identidade de Mona Lisa. Embora o seu rosto seja um dos mais reconhecidos da história ocidental, a verdade é que a identidade da modelo que posou para Leonardo da Vinci continua sendo um dos maiores mistérios em torno da obra. O tema tem suscitado muita especulação e debate. Ainda que várias teorias tenham surgido, três parecem ser as que adquiriram mais relevância e credibilidade. A teoria mais provável e suportada por Giorgio Vasari e outras evidências é a de que se trata de Lisa del Giocondo, esposa de Francesco del Giocondo, figura importante da sociedade de Florença. Alguns estudiosos determinam que existem documentos que referem que Leonardo estava pintando um quadro dela, o que parece contribuir para a veracidade da teoria. Outra possibilidade que vem sido apontada é a de ser Isabel de Aragão, a duquesa de Milão, ao serviço de quem o pintor trabalhou. Alguns estudos apontam que o tom verde escuro e o padrão das suas vestes são indícios da sua pertença à casa de Visconti Sforza. Uma comparação da modelo de Mona Lisa com retratos da duquesa revela que existem semelhanças evidentes entre ambas. A terceira suposição, amplamente debatida, é a de que a figura representada no quadro é, na verdade, Leonardo da Vinci, vestindo roupas femininas. Alguns acreditam que isso explica o motivo pelo qual a paisagem de fundo é mais alta no lado direito, associado ao gênero feminino, do que do esquerdo, associado ao gênero masculino. Essa hipótese vem sido apontada com base nas semelhanças entre a modelo de Mona Lisa e os autorretratos que Da Vinci pintou. Pode ser argumentado, no entanto, que a similaridade resulta do fato de terem sido pintados pelo mesmo artista, que utilizou as mesmas técnicas e o mesmo estilo. Outro mistério ainda é sobre o sorriso representado. Alguns relatos sobre a execução da obra dizem que Leonardo da Vinci teria contratado músicos que ficavam tocando para animar a modelo, fazendo com que ela sorrisse. Porém, o crítico artístico Jonathan Jones parece ter criado uma resposta própria para esta última pergunta. Ele diz que a senhora não está mais sorrindo porque ela tem uma DST, sífilis para ser exato. E mesmo que ela esteja posando para o que mais tarde se tornará o retrato mais famoso de todos os tempos, ela não consegue parar de pensar em sua doença e sua morte iminente. A principal evidência para a teoria de Jones encontra-se no livro de contas de um convento florentino, que testemunha a compra pela esposa de Giocondo de uma garrafa de água de caracol a seu boticário. Este líquido estranho foi considerado um antídoto para doenças sexualmente transmissíveis. Na época em que Mona Lisa estava sendo pintada, a sífilis se espalhou rapidamente por toda a Europa,
Portanto, de todas as possíveis doenças venéreas que a mulher poderia ter contraído, Jones supõe que a sífilis é a mais provável. Jones reconhece que seu diagnóstico não é seguro, mas a doença, segundo ele, explicaria a expressão enigmática e tímida de Mona Lisa que encantou inúmeras pessoas por centenas de anos. São questões que nos deixam sem saber ao certo a verdade. Porém, um tópico bastante polêmico foi levantado pelo renomado crítico de arte Robert Hughes em seu documentário ambicioso A Maldição de Mona Lisa, And the Mona Lisa Cures. Ele reconstitui a primeira vez que a Mona Lisa saiu do Louvre para ser vista por mais de 1 milhão de pessoas em Nova York, em 1963. E sustenta a tese de que a maior parte das pessoas que ficavam na fila para ver a mais famosa pintura de todos os tempos, na verdade não estavam lá para ver a Mona Lisa, mas para dizer que viram a Mona Lisa. Com isso, ele explicita a história de como o comércio mudou nossa relação com a arte, e no processo, o que a arte representa como moeda cultural. A obra de Leonardo da Vinci, mesmo após mais de 5 séculos de existência, continua levantando questões e incógnitas aos pensadores. Seria isso realmente o que o artista pretendia com sua criação? Seria ele um visionário que sabia dos impactos futuros de seus feitos? São questões que permanecem sem resposta. A arte é misteriosa e enigmática, a representação do pensamento e das técnicas humanas que para uns significa libertação e para outros representa uma falsa visão da realidade que busca a fuga da mesma, sendo assim uma questão complexa e cheia de incertezas.